Hoje, dia 29 de agosto, aqui é a nossa menção, a nossa homenagem, a nossa gratidão a esse apóstolo Bezerra de Menezes, que faz 192 anos que aceitou a incumbência de regenerar as terras do Cruzeiro, né? Como nosso grande representante do espiritismo brasileiro. Então, a doutor Bezerra, toda honra, toda glória, toda gratidão por todos esses anos de serviços. Não, o doutor Bezerra desencarnou com 69 anos. 69. Foi no dia 18 de abril de 1900. Então, 69 anos naquela época eram razoável. Hoje é o retorno dele à pátria espiritual, ao Brasil, né? Reencarnou. Ele reencarnou no dia de hoje, dia 29 de agosto de 1831, no Ceará, Riacho do Sangue. Então, nossa gratidão ao doutor Bezerra de Menezes. Vamos lá, vamos ao nosso estudo. E na manhã de hoje, a gente vai dar sequência a esse estudo do EAD, livro 3, Ensinos por Parábolas, o módulo 3, e hoje o roteiro 4, as parábolas das figueiras. Então, a figueira, essa árvore frondosa, que sob a ótica espírita a gente vai estudar um pouco os ensinamentos morais contidos nessas duas parábolas, né? Uma de Marcos, bom dia, e uma de Lucas. A figueira era na Palestina uma das árvores de maior valor, né? A gente contextualizar porque Jesus, falando por parábolas, ele trouxe a notícia e ilustrou, trazendo a ideia da figueira, né? Por quê? Porque o figo era um dos produtos mais importantes ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona e da amêndoa, né? Então era um contexto de que a figueira era uma árvore importante na agricultura da Palestina daquele tempo, né? Então, por isso que Jesus mencionou a figueira em algumas passagens de seus estudos, né? Os textos evangélicos são dois. A gente vai ler os dois, vai estudar um, depois vai estudar o outro. O primeiro texto evangélico é de Lucas, que aí ele fala sobre predições do evangelho. Predições são aquilo um pouco que a gente já estudou, né? As predições do evangelho, a gente se encontra muita literatura sobre isso na Gênesis, capítulo 17, que fala das predições do evangelho. Então, Lucas diz o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia nas nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então viu o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Então, essa parábola da figueira primeira, que ele diz: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão, que a época da colheita das árvores na agricultura é próxima ao verão. Assim também vós, quando verdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, ele faz uma parafraseia, digamos assim, com as estações do tempo, com as estações climáticas, olhando para a figueira, o tempo de colheita da transição planetária, da regeneração da humanidade. Então, ele anuncia os sinais no sol, sinais na lua, nas estrelas, na terra, angústia nas nações, um pouco isso do que a gente comentava que estamos atravessando, né?
a gente já estudou há algum tempo atrás o Apocalipse de João, e o Apocalipse de João é uma predição, é uma previsão apostolar pelo médium João Evangelista, enxergando de cima do monte e falando que haverá guerras, rumores de guerras, doenças, calamidades, dificuldades de toda jaez e de toda natureza. Então, são predições. É a visão daquele homem que está de cima do monte, que enxerga o homem que caminha na estrada embaixo do monte. Então, quem está de cima do monte tem a capacidade de enxergar o todo como presente. Ele vê passado, presente e futuro numa tomada de vista só. Para quem está na estrada, a viagem é o presente e ele não consegue prever o que vai acontecer depois, né? É aquela história, eu estou em cima de um prédio no 12º andar. Se eu olhar para baixo, eu vejo uma estrada, uma curva, um carro vem de uma mão, o outro vem de frente. Quem está na estrada de um lado ou de outro não está vendo que vem outro carro do outro lado. Mas quem está em cima está vendo o todo. Então eu posso fazer uma previsão, uma predição. Aquele carro vai bater. Não quer dizer que vai bater, porque pode acontecer que algum desvie no momento. Mas pelo que ele está vendo, e ele está enxergando aquilo como presente, ele prevê isso. Então a visão mediúnica de certos espíritos que têm essa capacidade podem prever o futuro, pelo andar da carruagem. Então isso é o Apocalipse de João, isso é o sermão profético, que estão nos capítulos 24 de Mateus, e é também uma passagem de Lucas aqui que ele faz essa previsão. Diante das necessidades de transição planetária, haverá sinais no Sol, na Lua, nas estrelas e na Terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E falou da parábola da figueira, que quando ele olhar para as plantas, para as árvores, para a figueira, e ver que está próximo de brotar, já está perto o verão. Assim também vós olhai, porque quando estiver acontecendo estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A questão é, estão acontecendo essas coisas? A pergunta que a gente faz é, estão acontecendo essas coisas? A Terra está passando por essas convulsões, esses choques, essas violências, essas situações de angústia, de depressão, de suicídio, de tantas convulsões sociais na humanidade? Sim, então está próximo o reino de Deus. E esse próximo, a gente não entenda aqui que as escalas que uma profecia dessa fala são as escalas da humanidade. Quando a gente fala que está próximo, o próximo pode ser milênios, mas a gente está entrando num período de transição. É por causa disso, é um pouco disso que nós estamos participando efetivamente enquanto espíritas da transição, porque estão sendo liberados muitos espíritos que estão presos aos porões da terra, presos às suas próprias iniquidades, às suas consciências culpadas, aos seus descaminhos ao longo do descumprimento das leis de Deus, das leis morais de Deus, né? Então, ainda ontem, na reunião mediúnica, o Espírito dizia: estão sendo liberados diversos grupos em diversas partes do orbe. Diversas escolas religiosas estão sendo intuídas, trabalhadas, tratadas para encaminhar essas almas. Algumas mais recalcitrantes não conseguirão nem mais reencarnar na Terra. Outras, que são apenas uma casca deteriorada pela influência do meio, saindo do meio, pode ser que o núcleo, a fruta, esteja próxima de se redimir. Então, uma nova oportunidade encarnatória pode trazê-los de volta a uma nova realidade e eles seguir viagem na embarcação terrestre. Outras que estão com essa carga e o núcleo deteriorado, essas não terão
oportunidade. Viverão em outros orbes em condições análogas ao que aconteceu na Terra em períodos anteriores. É um pouco isso que nós estamos passando. Sinais dos tempos. Olhai para as árvores. Quando a gente verificar que está próximo à colheita, é porque as coisas estão acontecendo. Quando a gente está olhando por esses sinais dos tempos, essas coisas estão acontecendo. E nós estamos participando de tudo isso. Isso é uma predição do Evangelho, né? A outra parábola é de Marcos, quando ele diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então, depois a gente vai estudar um pouco essa parábola, mas é um pouco aquelas pessoas que apresentam folhas, ou seja, apresentam capacidade de alimentar, mas não produzem frutos. São discursos vazios, né? Não conseguem realizar obras. É um pouco isso que Jesus ilustra, né? Muitas pessoas que têm conteúdo, mas não fazem nada com esse conteúdo. É uma fé sem obras, digamos assim. É um pouco essa parábola que Jesus está ilustrando. É uma árvore bonita e frondosa, mas não produz frutos. Então, de que adianta eu adornar meu corpo, minha mente, meu intelecto e não produzir nada em benefício do próximo? Do meu próximo mais próximo e de mim mesmo. É um pouco essa parábola que Jesus coloca para a humanidade, não é? Duas parábolas, uma de Lucas e uma de Marcos. Vamos em frente. Em diferentes oportunidades, as duas parábolas, Jesus utiliza o recurso das alegorias, a história das parábolas, que Jesus fala por parábolas, né? Para transmitir um ensinamento moral. É o que faz quando identificá-los sinais de transformação ocorridos na figueira, em razão da mudança climática. Isso aqui ele está falando em razão da primeira parábola, a parábola de Lucas, não é isso? É a de Lucas? Com o processo de renovação espiritual, que cedo ou tarde alcança o espírito. No caso destas parábolas, grandes verdades se ocultam. Aí a gente vai na Gênesis, capítulo 17, que fala das predições, item 56, onde ele diz: há primeiramente a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Ou seja, a previsão existe, a predição existe, está colocada. Mas também a boa notícia é, como dizia o Apocalipse de João, é o Armagedon, é a batalha do bem contra o mal. Não é? A gente aqui não tem um discurso escatológico, como tem a nossa irmã, a doutrina católica apostólica romana, que fala do final do mundo, do final dos tempos. O final do mundo que a doutrina espírita entende não é o final material, é a substituição de uma raça ligada aos valores materiais em substituição, sendo substituída por uma raça mais voltada aos valores espirituais. É um processo de transição. Imagine uma sala de aula habitada por muitos seres truculentos, brutamontes, voltados aos valores da matéria, da violência, do desamor. E uma pouca quantidade de alunos falando de bem, de amor, de valores morais superiores. Estes, muitas vezes, são abafados pelo ruído e pela força dos demais. Suas vozes se calam diante da iniquidade e da violência. Se a gente começar a imaginar que estes brutamontes vão sendo substituídos por outras almas mais leves e mais suaves, a gente vai vendo que o perfil da sala de aula ele vai mudando, porque no lugar de pessoas mais violentas, voltadas aos valores materiais, vão sendo colocadas almas mais voltadas aos valores transcendentes da alma humana, aos valores que o Cristo nos ensinou, de que meus discípulos serão conhecidos por muitos chamarem. Esse processo de transição é que está em curso.
Então, uma mesma sala de aula, o planeta Terra, passará a ser habitada por alunos mais voltados às coisas do espírito, ao bem, ao amor, aos valores morais, que é o esforço pedagógico de toda a espiritualidade para que a gente se transforme. Está em curso. Os mais violentos estão deixando, estão se transformando, e o mais jovem, este é o fim deste mundo. Um fim de um mundo materializado. Esse é o surgimento de um novo mundo. A nova Jerusalém predita no Evangelho do Apocalipse de João. Após o Armagedon, virá a nova Jerusalém, a vitória do bem sobre o mal, a vitória, a difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Vistamos cada um de nós a nossa o quê? A nossa túnica nupcial. Porque esse será o sinal, porque seremos reconhecidos, né? Todas as parábolas, todo o esforço do Cristo é no sentido de nos valorizar esse ser renovado, que herdará a terra, porque os brandos e pacíficos herdarão a terra. Este é o sentido de todo o esforço pedagógico, né? E a nossa compreensão da doutrina espírita, por conhecer a realidade do espírito, a imortalidade da alma, a presença de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, por conhecermos princípios naturais que formam uma crença, é que nos dá a unidade de pensamentos. Porque, como a gente estudou, haverá um só rebanho e um só pastor. A gente não vai estar discutindo mais seitas religiosas. Porque na hora que uma espiritualidade diz há um planejamento superior distribuindo almas em diversas escolas religiosas, a capacidade do espiritismo é infinitamente pequena para abarcar uma responsabilidade do tamanho de resgatar tantas almas mergulhadas na história da humanidade, como a senhora mencionava. A senhora falou apenas do cristianismo. Se a gente for mais para trás, a gente vai falar de cruzadas, a gente vai falar das conquistas desde a época de Babilônia, a gente vai falar de tantas épocas da história da humanidade onde ocorreram atrocidades, guerras, rumores de guerra, doenças, calamidades, não é? Tirania. E muitas dessas almas, recentemente, nas grandes guerras, Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, nazismo, tantas perseguições que acontecem na Terra, não é? Tanto desamor. Onde estão essas almas que provocaram tantas dores? Algumas tiveram a oportunidade de reencarnar, outras nem tanto. Muitas se uniram contra um inimigo comum. Quem é o inimigo comum dos judeus? Alguns. Quem é o inimigo comum do Islã? Alguns. Quem é o inimigo comum dos religiosos que achavam que teriam os céus beatíficos, mas que se desviaram e se deturparam no caminho, e quando chegaram para a realidade espiritual, encontraram outro céu? Quem é este inimigo comum? Quem eles personalizam nesse inimigo comum? O Cristo e todos aqueles que estão na esfera de servir ao Cristo. Por isso que muitas vezes nós estamos no rol desses inimigos declarados, daqueles que servem ao Cristo. Então, este é o Armagedon. Essas almas sendo liberadas e em torno de uma crença comum. É isso que a gente está observando, é isso que a gente está vivendo, é esse o nosso esforço nas nossas reuniões mediúnicas, no nosso dia a dia, no nosso vivenciar, nas oportunidades que temos de servir ao Cristo, né? A figueira que secou é o símbolo dos que apenas apresentam propensão para o bem, mas que em realidade de nada de bom produzem, segundo a parábola, né? A primeira é aquela dos sinais dos tempos, olhai para as figueiras. A segunda é aquela, estás só adornado, mas não estás produzindo nada, né? Então, esses são os ensinos das parábolas. Essas duas parábolas da figueira tratam de assuntos distintos, mas há uma relação de causa e efeito entre ambas. A primeira figueira está na fase de surgimento de novos brotos, quando o verão se aproxima.
simboliza os indivíduos que iniciaram o despertamento de valores espirituais. É apenas uma promessa, que pode ou não se concretizar em determinado período de tempo. A predição é uma promessa. Pode acontecer ou não, né? Na segunda parábola, a figueira encontra-se no outro período, já coberta de folhagem vistosa, porém destituída de frutos. Trata-se de uma alegoria referente às pessoas que possuem algum entendimento espiritual. Explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir frutos, isto é, de exemplificarem o que pregam. É um projeto que se encontra em fase de execução, mas que fracassa em razão de deficiências intrínsecas. Da mesma forma, o espírito produzirá no momento certo, depois de ter incorporado os valores intelectuais e morais. São conquistas que irão produzir frutos do bem, os quais capacitam a criatura a transformar-se em auxiliar do Pai, como anuncia Paulo, o apóstolo dos gentios, em sua primeira carta aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que Emmanuel, para variar um pouquinho, nos brinda com os seus textos e comentários maravilhosos do Evangelho, quando ele diz, em Fonte Viva, capítulo 68, que, asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Se a luz do Cristo já brilhou em nossos corações, temos a obrigação de não esconder o candeeiro debaixo do velador, mas de colocá-lo em cima, né, debaixo do alqueire, mas colocá-lo no velador, porque no velador ele ilumina a casa toda, pois que brilha a vossa luz. Então, se a gente já tem alguma luz, e uma luz ela é a capacidade de que, por menor que seja, ela apagar a escuridão. Você está num quarto escuro. Qualquer pequena réstia de luz que aparece, ela acaba com a escuridão. Então, a luz de cada um de nós ela é capaz de diminuir a escuridão que nos cerca. Então, que brilha a nossa luz. Se a gente já tem alguma lembrança da lâmpada do Cristo acesa em nossos corações, que brilha a vossa luz. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progride e santifique por toda a terra. Isso nos lembra aquela passagem de João Batista, quando ele, perto de morrer, digamos assim, de ser decepado, ele pede aos seus discípulos que procurem a Jesus para confirmar se Jesus era o Messias. Então, os discípulos vão a Jesus e perguntam se que João Batista havia perguntado se ele era o Messias. Então, Jesus responde, vai e diz a João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos são curados e que a palavra de Deus é ensinada aos pobres. Ou seja, esse é o ministério do Cristo. Então, que nos perguntemos se somos servidores do Cristo. Vai
E diz ao Cristo que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam, que os espíritos são atendidos, que a nossa família é acolhida, que os nossos amigos, os nossos desafetos são perdoados, que as leis morais do Cristo estão falando mais alto em nossos corações, fazendo brilhar nossa luz. Esse é o testemunho da lâmpada acesa, da sementeira em construção, que Emmanuel nos conclama como Cristo nos convidou, né? Essa é que é a história. O serviço é de plantação e de edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiro que reclamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, a gente é uma semente que nasceu para ser semeada aonde a gente estiver. Não adianta a gente querer a tarefa de um papa, não adianta a gente querer a tarefa de um apóstolo do espiritismo, de um Bezerra de Menezes, de um Divaldo, de um Chico Xavier, porque nós não temos os talentos que eles têm, conforme a gente estudou a semana passada, para multiplicar. Que a gente nos aconchegue com os talentos que nós já temos. Que nós nos satisfaçamos com os talentos que já recebemos. Meio talento, 10% de um talento, mas que multiplique onde a gente tiver. Né? Qual é o nosso talento? Então, que esse talento que nós temos seja multiplicado, acendendo a nossa luz aonde nós estivermos. Esse é o nosso desafio. Por quê? Porque o trabalho é de sementeira, e sementeira pressupõe plantar, regar, ter paciência para esperar crescer, e só aí a gente consegue a construção. Né? Não adianta a gente querer colher uma fruta se a gente nem plantou ainda a semente. Não é isso? Então a gente tem que ter essa paciência para internalizar e entender os talentos que nós temos. Ok, gente? Vamos em frente. Para bem assinalar o período da transformação do mundo, Jesus comparou o período intermediário entre a primavera e o verão, cujos sinais são descritos em Lucas, assim como a entrada do verão é assinalada pelos brotos da figueira. Na passagem descrita por Marcos, Jesus, que sempre abençoava, tem um comportamento inusitado, recurso revestido de ação dramática para melhor fixação. Os discípulos jamais esqueceriam a figueira que secou. Essa parábola de Marcos é conhecida como a parábola da figueira que secou, não é? A representar as intenções não realizadas, estéreis por inércia das pessoas. O texto do Evangelho de Lucas é aquele que a gente já leu, né? Haverá sinais no sol e na lua, falando das predições. E no final a parábola, quando ele disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, que coisas? Essas dificuldades relatadas anteriormente, os sinais dos tempos. Sabei que o reino de Deus está perto. A transição está em curso. E eu volto a repetir, não é brincadeira, não. Não é fake news. Está em curso, sim. Está acontecendo. Né? E nós somos atores importantes nesse processo de transição, por saber o que já sabemos, por compreender o que está acontecendo, por poder consolar muitas almas que não sabem, por ter noção
de imaginar o que está acontecendo e que está por vir, digamos assim. Então, a gente não pense que as dificuldades da humanidade ficarão restritas à pandemia do Covid-19. Não. A pandemia do Covid-19 foi um flagelo destruidor que passou, mas que não veio isolado, não. Existem contextos ainda das batalhas morais das classes que estão encarnadas. Porque não é mais a Terra que passará pelas convulsões. A Terra já passou pelo seu período de madureza, as convulsões telúricas nas entranhas da Terra. Ou seja, a reforma da casa física do planeta já aconteceu. Está acontecendo ainda, mas menor. O que nós estamos tratando agora é da reforma moral. Então, o que a gente vai ver nesse momento de Armagedon é a batalha do bem contra o mal, dos valores do Cristo e os valores do contra o Cristo. Do surgimento de tudo isso, a gente vai ver surgir a Nova Jerusalém. Da força das ideias, dessas crenças, é que a gente vai substituindo essa sala de aula, que antes habitadas por seres ainda materializados, sendo substituído por seres mais voltados às coisas do bem e do amor. Uma geração, em cada espírito embrutecido que desencarna, nasce um espírito mais voltado para as coisas do bem. E também alguns que estão tendo a oportunidade de retomar o seu caminho na evolução. É esse turbilhão. A gente está aqui num grupo, no orbe terrestre, com almas vinda de outros orbes que vêm para ajudar. Se vem de outros orbes para ajudar, são almas mais elevadas. A gente tem no nosso orbe almas, como a maioria de nós, que são almas ainda bastante imperfeitas, mas que já começaram a compreender a luz, almas aqui mais perto, intermediárias, aqui no plano do intermediário. A gente tem almas aqui indiferentes, cheia de flores, cheia de folhas, mas que não produzem nada. Se vier o mal, tá bom. Se vier o bem, também não faz questão. Então, tem almas ali indiferentes, né? A gente tem almas aqui recalcitrantes, que estão ali mais voltadas para a dificuldade, mas que com um empurrãozinho pode começar a enxergar a luz. E a gente tem as almas atrasadas, que essas estão aí a fim de tocar o horror mesmo. Então, aí a gente tem 5 grupos que estão aí se debatendo. E muitas vezes esses grupos estão na nossa casa, no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente profissional, no trânsito, na sociedade, governantes, políticos, pastores, religiosos. Estão aí com novas oportunidades de mostrarem a crença que dominará o mundo. É simples assim. Diz aí, meu irmão. Simples assim, não faz nada, nossos atividades são muito grandes, está tudo nota, né? É isso. Estão se debatendo. Então, quem vencerá essa batalha do bem contra o mal? A notícia boa é que o bem vencerá, né? Agora, a notícia que nos deixa preocupados é que a gente não sabe quanto tempo, digamos assim. Só que quando a humanidade tem um tempo para poder cumprir um determinado cronograma e não cumpre, a turma lá de cima faz, tá bom, pum! Promove em curto espaço de tempo o que levaria séculos e às vezes até milênios para promover. Esses são os objetivos dos flagelos destruidores. Às vezes uma calamidade vem para resgatar o que se passou muito tempo para resolver. Aí você diz, isso é um castigo. É a história do pai e da mãe que educam o filho. Diz, meu filho, não faça isso não. Próxima vez que você desarrumar a casa, arrume a casa. Pare de estar olhando o celular. Largue esse celular, vai estudar. Aí você tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Chega e diz, me dê celular para cá, não vai ver mais celular, mano. Aí passar 2 meses sem celular. Pronto. Aí você diz, puxa vida, por que tomou meu celular? Por que essa ignorância? Né? Porque para fazer em curto espaço de tempo, que você passou 6 meses
tentando fazer com que ele entendesse. Não entendeu, não? Então tá bom, vai ser assim agora. Então, muitas vezes, os flagelos, as dificuldades, as pandemias, vêm para promover esse progresso que demorou muito tempo para acontecer e você não cumpriu. Nos prazos da humanidade, a coisa é mais ou menos assim. É. Então, Jesus compunha quadros de imagens vigorosas, porque para entender aquela época ele tinha que falar dessas coisas vigorosas, né? Visando impressionar inteligências ainda rudes, homens menos esclarecidos, tocar imaginações pouco sutis, incapacidade de compreender abstrações, atingir o coração, necessidade de falar aos olhos com sinais materiais e de falar aos ouvidos com a força da linguagem. Então a gente não pode imaginar que vão se esperar Jesus numa nuvem com poder e grande glória. Não é isso. A vinda de Jesus com poder e grande glória é a vinda do homem transformado, que já segue Jesus e já tem Jesus no seu coração. É a nova Jerusalém, é um novo momento, né? Não esperar esses sinais de sol, que a terra vai escurecer, não é isso. É o momento de dificuldade que a humanidade está passando, porque essas são as sombras das dores que estão em toda parte, não é? Uma linguagem alegórica, com imagens vigorosas, para a humanidade entender o que ele não podia dizer romanticamente. Ele tinha que ser uma coisa mais profunda e mais forte, para que as pessoas entendam e compreendam, né? O registro de Lucas refere-se às provações que a humanidade está destinada a passar durante a transição que antecede a era da regeneração. É o que a gente estava dizendo, não é brincadeira, está em curso. Há, primeiramente, a predição, como a gente já viu, das calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Olha aí, as ideias se chocando. Então a gente vai ver essas convulsões acontecendo em todo o orbe. Eu não sei se acontece por aqui, que tem muita ideia se chocando por aí, mas parece que a coisa está acontecendo por aí em todo canto, né? Há, em segundo lugar, a difusão por toda a terra do evangelho, restaurado na sua pureza primitiva, ou seja, o evangelho está sendo soprado em todo canto, né? Depois ao reinado do bem, que será o da paz, da fraternidade universal, a derivar do código de moral evangélica posto em prática para todos os povos. O programa de transformação moral foi cumprido em larga escala em todos os povos. É tempo da colheita, é tempo de aferir valores, é tempo da gente dizer o que trouxe na bagagem, não é? Catástrofes e destruições assinalarão o período de transição. Os espíritos orientadores assim se expressam. Precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Livro dos Espíritos, pergunta 728, acho que é na lei de destruição. Os sinais que definem a era de transição e de regeneração estão simbolizados nesses versículos. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Na época de transição, a destruição abusiva que o homem perpetuou ao longo dos tempos chegará ao ápice. As forças da natureza reagirão, visto que ao lado dos agentes de destruição encontram-se também os meios de conservação, concedidos pela sabedoria divina, os quais delimitam os limites do livre-arbítrio humano. É o remédio ao lado do mal. Questão do Livro dos Espíritos, 731. Né? Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação, da sala de aula, guarda relação com o do habitante, com os estudantes.
fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Isso está na Gênese, capítulo 18, item 2, o capítulo dos sinais dos tempos. Não é? No período de transição vivido atualmente pela humanidade, surgirão apenas os falsos profetas, mas também pessoas, não apenas os falsos profetas, mas também pessoas cujas ideias mais perturbam do que auxiliam. Lembra os grupos? Então vai ter aí gente perturbando a história toda, confundindo a história toda, né? São as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. São pessoas que aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras tagem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrustadas, algo de substancial para os corações. Né? Então, é o momento que a gente está vivendo. Né? As expiações coletivas, relativamente comuns durante a transição, representam recurso divino de reajuste espiritual. É aquele remédio que a gente estava falando, me deu celular. Então, as expiações coletivas, relativamente comuns durante a transição, recurso divino de reajuste espiritual. Né? A noção, aqui está em Giovanni Borges de Souza, quando ele diz que a noção de pessoa reconhecida pela ordem jurídica, é o caso dele, facilita-nos o entendimento das responsabilidades individuais e coletivas. Aí são as provas individuais e coletivas. Assim não se torna difícil entender que as expiações coletivas são os regates de ações anteriores praticadas em conjunto pelo grupo envolvido. A Europa, o velho mundo, são ações de responsabilidade de ações anteriores, de resgate de ações anteriores, praticadas em conjunto por uma determinada região, por um determinado grupo envolvido. Ainda se pode acrescentar que os grupos se reúnem na Terra para tarefas ou missões comuns, assim como são reunidos em outra época e circunstâncias para purgar faltas cometidas em conjunto, solidariamente. A providência divina tem meios e formas para determinar os reencontros, o reinício de tarefas, os resgates, tanto no plano individual quanto no coletivo. Então, a gente está assistindo isso. Tem regiões que estão sofrendo mais do que outras regiões. São resgates coletivos. É a lei de causa e efeito. Né? Então, é isso que está sendo discutido. E a gente começa a compreender as coisas. Não há aleatoriedade nas leis divinas. Há causa e efeito. Há cumprimento ou descumprimento das leis de Deus. Isso está no micro e no macro. Isso está no individual, no coletivo, no familiar, no social, em todos os agrupamentos. São mecanismos da lei que a gente vai compreendendo tudo que está em curso, não é? É importante permanecer atento aos sinais que assinalaram os momentos de mudança, da mesma forma que os brotos surgidos na figueira anunciam outra estação do ano, o verão. Capítulo 2, item 2. Capítulo 17, item 2 da Gênese. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Lei de quem? De Deus. A gente pode mudar a lei de Deus? Nada pode parar o que está em curso. Está andando. Então, não adianta pular. A gente está em curso. Ora, como todas as leis da natureza, são obra eterna da sabedoria e da presciência divina. Tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Nada pode parar o que está em curso. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau,
pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode também dizer que em tal estação da figueira eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Esse é o sentido da parábola que o Cristo nos ensinou, né? Os benfeitores espirituais orientam que é importante não perder a oportunidade de melhoria concedida por Jesus nessa ocasião. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. É o esforço pessoal de cada um para participarmos efetiva e ativamente desse processo de regeneração. Não é? Vinha de Luz, capítulo 23. A regeneração, por outro lado, será marcada pela transformação moral, situação em que o Evangelho restabelecerá seu reinado definitivo. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão a que assente em base inabalável a essa. É a fé. E essa base é a fé. A geração nova, item 34. A substituição da sala de aula. A geração nova, item 34, do capítulo 18 da Gênesis. Está errado aqui. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes do vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro da vida, que não se extingue, mas se purifica. É o processo de renovação da humanidade que nós estamos assistindo, né? Vamos agora, para concluir, entender a outra parábola que diz o seguinte. Essa foi a das predições, que fala da figueira, né? Vamos entender agora a da figueira que secou. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 e 14. Essas anotações do evangelista indicam que a figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-lo. Simbolizam também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. O que a mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de fruto. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. É simples assim. Para a humanidade progredir, a gente tem que limpar o que está pelo caminho. Como é que a gente faz com que um terreno cresçam árvores saudáveis? A gente manda limpar o terreno e retirar as ervas daninhas, porque as ervas daninhas, o que é que elas fazem com esse terreno? Poluem, atrapalham o crescimento, a frutificação das boas sementes.
É o processo de limpeza que está sendo feito. Então, árvores que não dão fruto, até logo, amigo, vá povoar outro terreno. A gente aqui precisa de árvores frondosas, que deem frutos, que sejam responsáveis pelo bem que foi semeado em você. É o processo que nós estamos passando, não é? Pois não. Que ele diferenciando a verdadeira fé. O que se vê hoje que as pessoas têm esperança. Eu tenho esperança. E eles se apegam exatamente nisso também, né? O que mais às vezes falta é a verdadeira fé. A fé que abala, a fé que abala, as filhas do coração, uma palavra de Deus, volta, exatamente. As pessoas perderam a fé, a verdadeira. A fé com obras, né? Aí fica um esperançado, esperançoso, esperança, tem esperança. Não, tem esperança. Você tem que ter fé. É aquela história que a gente sempre conta dos dois amigos que iam viajando numa carroça e que a carroça atolou. Um era muito religioso, mas dessa fé, esperança, não sei o quê, contemplativa. O outro não era religioso, não era nada. Mas era trabalho, mãos à obra. Aí, quando a carroça atolou, o que era religioso ajoelhou-se, ficou do lado da carroça rezando. Jesus, mande um anjo para desatolar a carroça, me ajude. E não fazia nada. Aí o outro vai, sai daí, rapaz, vai trabalhar, não sei o quê. Foi trabalhar, tirou a camisa, se arranhou todinho, se latanhou todo de lama, tentando desatolar a carroça, extenuado, cansado, bom, dormiu. E o outro lá ajoelhado, rezando. Quando foi de madrugada, o que estava cansado do trabalho acordou assustado com um anjo bem iluminado, apareceu para ele. Bora desatolar a carroça. Aí o cara tomou aquele susto. Aí disse, mas rapaz, não sou eu não, quem está rezando é o outro aí, não é comigo não. Aí o anjo disse, rapaz, deve ser besta, rapaz. Deus ajuda quem trabalha, bora desatolar a carroça. Então, é um pouco isso. A gente não pode ser tanto nem tão pouco, mas a gente tem que entender que a fé é com obras. Não adianta a gente ter essa perspectiva e ficar parado esperando que a carroça saia sozinha. Né? Tem que dar uma ajudinha, né? Vamos lá. A figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos. A figueira era estéril, né? Não só para lhes ensinarem a terem fé, mas também para lhe fazer o que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. As boas obras, não é? O indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais do que folhas. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a religião dos frutos. Né? Então, que sejamos todos nós, né, essas figueiras, porque o Espiritismo nos orienta como proceder nestes tempos de transformação, em que o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida material, em detrimento da aquisição de valores espirituais. Apoia-nos na fase de transição em curso do planeta, a doutrina espírita, né? Concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada no futuro. Então, que a gente compreenda os sinais precursores dos tempos que estão em toda parte e que sejamos a figueira que dá frutos, porque é isso que o Cristo espera de cada um de nós, né? Está aí, meus irmãos, o estudo na manhã de hoje dessas duas parábolas, que uma realça as predições do Evangelho, e que para compreendermos os sinais dos tempos que se aproximam, e o papel que nós temos, enquanto espíritas, conhecedores de todos os mecanismos da lei divina, em auxiliar esse planeta no seu processo de regeneração, que começa a regeneração do mundo, como diz Nando Cordel, a paz do mundo começa em quem? Começa em mim. Então eu não posso cobrar um mundo regenerado
do lado de fora, se eu, particularmente, ainda não sou uma alma regenerada. Então, que brilhe a nossa luz e que a gente possa entender o recado do Cristo, o esforço do Cristo, ao longo de tanto tempo, e sermos as figueiras que dão frutos. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, né? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter internalizado mais esses sentidos à luz da doutrina espírita do estudo das parábolas da figueira. As duas parábolas da figueira, do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Lucas. Ok, gente? Vamos parando por aqui.